a mais uma aula de língua inglesa. Hoje nossa atividade é uma atividade anterior à leitura, e aí nós temos a palavra reading, before reading, antes da leitura. Na verdade, esse tipo de atividade ajuda a gente a aumentar o nosso vocabulário para dar um suporte à nossa leitura, tá certo? A primeira questão fala: Answer the questions below in your notebook. Responda as questões abaixo no seu caderno. The expressions from the box below can help you answer question B and C. Então, falando que as caixas que estão aqui abaixo, elas podem ajudar vocês a responder a questão B e a questão C. Tem um quadrinho aqui com a palavra often, que é um advérbio que significa a mesma coisa que frequently, tá? Frequentemente, em nosso idioma. E a pergunta da letra A diz o seguinte: In your opinion, what makes people cry? Na sua opinião, o que faz as pessoas fazer? O que faz as pessoas elas chorarem? E para mim, na minha opinião, qualquer coisa é emocionante, tá? Relacionada a criança, relacionada a sofrimento, se emociona muito. Is it possible to cry for positive reasons? É possível chorar por razões positivas, coisas positivas? Eu creio que sim, a gente fica tão emocionado, né, com alguma coisa boa que a gente chora. How often do you cry? Então, ele está perguntando sobre a frequência em qual nós choramos, tá? A gente sabe que eu estou falando de algo que é costumeiro, então eu vou usar o tempo presente. Então, a resposta B, como eu poderia responder? I cry. Quando eu falo de um advérbio, gente, geralmente o advérbio fica entre o sujeito e o verbo. Então, eu boto assim: I very often. Eu quero dizer muito frequentemente. Então eu digo I very often cry. Mas na minha situação, eu sou diferente, tá? Então eu vou usar uma expressão que é como se fosse uma locução adverbial. Quando eu uso mais de uma palavra para indicar um advérbio. Nesse caso é um advérbio de frequência. Então, eu vou usar I cry once in a while. Eu não choro, eu choro de vez em quando, tá? Então, essa aqui é a ideia. Bom? Então, posso dar aqui, vou cancelar e passamos para a próxima. On what occasion do you cry? Qual é a situação em que você chora muito? E aí nós temos I cry every time. Eu choro toda vez o quê? Watch a sad movie. Quando eu vejo um filme triste, listen to the sad song. Ouvir uma canção triste. Cut up an onion, quer dizer cortar cebola. Argue with my friends or parents. Quando eu discuto com meus amigos e parentes. Have a bad headache. Quando eu tenho uma forte dor de cabeça. E go to a funeral. Quando eu vou para um funeral. Então, uma resposta pessoal, gente. Vocês precisam responder de acordo com aquilo que vocês realmente sentem. Letra D. Do you cry to get what you want? Você chora para conseguir aquilo que você quer? Ah, não. Não mais. Quando eu era pequena, sim, mas hoje não. In your opinion, who cries more often? Man or woman? Olha, eu sou mulher, mas eu vou dizer, a mulher realmente ela é mais sensível, né? Ela se sente mais tocada, então eu acho que é mulher. Então eu já respondi why. Why quer dizer por quê. Então minha razão eu já respondi. Read on the title of the text on the next page. In your opinion, is crying good for you? Vamos dar uma olhadinha aqui na imagem do texto, né, principal. Is it crying good for you? Quer dizer, é chorar
uma coisa boa para você? Chorar é uma coisa boa para você? Olha que interessante. A palavra é cry, mas eu posso dizer que chorar ou choro é bom para você, porque o verbo, quando ele é colocado com ing, ele se transforma em substantivo. Lembra? Eu falei a respeito disso no primeiro vídeo que nós tivemos nessa unidade. Então, e aí? Qual é a sua opinião? Minha opinião é realmente isso. Eu acho que chorava muito bem. Quando eu não choro, eu me sinto muito apertada por dentro, né? Eu acho que o choro liberta. Terceira questão. Now take a look at the picture and the four headings along the text on the next page and answer the questions below. Então, eu tô querendo que a gente olhe a imagem, olha essa imagem, bem interessante, né? Ela tá chorando, mas ela tá com um rosto feliz. E observe que as lágrimas sempre refletem coisas positivas, né? Quando ele fala de heading, é a mesma coisa de que tópicos. Tem aqui, why we cry? Por que nós choramos? Why it feels good? Feel, lembra? Sentir, né? Porque isso faz bem. Outra, why women cry more? Porque as mulheres choram mais. Seguindo aqui, tears of joy. A myth quer dizer, lágrimas de alegria é um mito? E aí? Vamos voltar lá na questão para a gente poder continuar. Observe que ele pergunta, olha, do you think the pictures is a work of art and why? Você acredita, você pensa que a pintura, né, na imagem lá do texto que nós vimos, é uma obra de arte, é um trabalho de arte? Eu creio que sim, transmite uma ideia, comunica uma ideia. Se comunica uma ideia, isso é arte. Não é simplesmente fazer, pintar por pintar. Letra B. In your opinion, what feelings and or ideas are represented in the picture? Eu acho que representa choro de alegria. Quarta questão. The text on the next page has 4 sections. Lembra do heading, né? Tópicos. Então, 4 seções. What do you expect to find in each of the 4 sections listed below? Write your answer in your notebook. The expressions from the following box can help you. Então, ele está dizendo, em cada dessas seções, lembra dos tópicos? Escreva no seu caderno. As expressões usadas aqui podem ajudar. Ele quer que você fale sobre quais são as expectativas. Por exemplo, na letra A expectativa pode ser possible reasons for crying. Olha aqui, why we cry? Por que nós choramos? Então, as razões pelas quais choramos. Letra B, possible benefits of crying. Possíveis benefícios de chorar, possible. E aí nós temos aqui, why it feels good. Por que você se sente bem? Por que se sente bem? Porque faz bem, perdão. Why women cry vai ser qual? Volta aqui um pouquinho, a gente vai perceber qual vai ser a expressão. Quer dizer, possible gender difference. Gender é gênero, gente. Então, possíveis diferenças de gênero, homem e mulher. A possibility of a cry for positive reasons. A última fala sobre a D. Vai falar sobre possibility of a cry for positive reasons. A possibilidade de chorar por razões positivas, tá? Então, nós temos cry, olha aqui as expressões, e aí a gente falou, né, de cada uma delas. A última questão é, which words from the box do you expect to find in the text? Quais são as palavras que vocês esperam encontrar? Tears quer dizer lágrimas, feelings quer dizer sentimentos,
Winter quer dizer inverno. Obviamente, as duas primeiras vai ter a ideia que a gente vai encontrar lá no texto. Supermarket, supermercado. Environment, meio ambiente. E sadness, tristeza. Qual dessas três aí, quem falou de tristeza, é coerente? Health, saúde. Morning, manhã. Rain, chuva. Qual seria mais fácil de encontrar? Health. Hormones, silence and comfort. Quais são as palavras mais fáceis de encontrar? Hormone and comfort. Então, aí a gente já definiu nossa pré-leitura. Vimos alguns vocabulários e vamos para o próximo vídeo com a explicação e a leitura do texto a seguir.